E aqui existem alguns pontos importantes que a gente tem que tirar para a nossa visão. O que ficou para trás na nossa bolsa? Quais as ações que foram fortemente impactadas do lado do preço, ou seja, elas caíram muito, entretanto elas não tiveram aquele impacto forte do lado de valuation. Então, no curto prazo, lógico que elas foram impactadas, os resultados foram impactados das empresas. Entretanto, quais aquelas que, retomando, voltando à vida normal, não tem, né, os anos, né, a perpetuidade, impactadas? Esse é um ponto importante, porque muitas vezes o preço foi penalizado demais e o fluxo futuro, não, mas existe uma incerteza, né? Quando vai voltar ao normal as coisas por aqui, tá? Então, o que eu gosto bastante, olho aqui, e deve ter um movimento de alta, junto com essa retomada da nossa economia, a reabertura, seguindo os movimentos lá de fora, são os shoppings. Vamos pensar, os shoppings são ativos em que as empresas têm, né? Controlam ali, é um ativo de fato deles. Teve um impacto no curto prazo? Sim, é inegável, né? Não tem como. Sim, teve lojista saindo, redução de aluguel, dificuldade em reajustar. Entretanto, você não tem um impacto, você não tem uma mudança. Não é que as pessoas em 2022, 2023, 2024 vão deixar de ir aos shoppings, né? As pessoas, assim que vacinadas e a economia reaberta, né, as pessoas vão voltar a ter os hábitos. Lógico que classes mais baixas acabam sendo impactadas do lado de renda, classes mais altas, pouco. Mas as coisas vão voltar ao normal e aquela destruição de valor que o preço demonstra, né, que está implícito ali, não aconteceu. Mas existe essa incerteza que é a virada e que é uma questão de tempo, né? Se é 1, 2, 3 ou 6 meses, isso vai acontecer. E essa destruição toda de valor não aconteceu. Então eu gosto muito dos shoppings, eu acho que tem um valor grande nessas ações, dado essa possível reabertura, né? Essa reabertura, que não é possível, né? Ela vai acontecer, mas é uma questão de quando, tá? Então existe bastante valor ali. Lógico que a gente começa a falar de ativos com mais risco, tá? De curto prazo. Quando eu trago para cá commodities, gosto bastante, estão descontadas, estão num bom momento, num bom ciclo. Então aqui, ali não tem tanta incerteza, aqui existe, tá? Além dos shoppings, construção civil. Então a gente viu uma performance excelente em 2020, operacionalmente das construtoras, né? Então, entregando resultados aí acima do esperado muitas vezes. E 2021, a gente tem esse impacto, né, do fechamento de novo aqui em São Paulo, né, e outras regiões. Entretanto, não destruiu o valor. Os juros continuam baixo, né, apesar de algumas oscilações. As pessoas têm uma demanda forte, né? Existe um déficit no Brasil, ainda mais com essa mudança de home office, entre outros pontos aqui. Então, gosto bastante. Então, ficaram bastante para trás. Então, existe uma oportunidade aqui e esses ativos, né, eles devem se mover de uma forma rápida e meio correlacionada quando a gente começar a ter esse call de reabertura. Além disso, né, setor atrelado à produção de partes de veículos e caminhões. Então, assim como lá fora, eles devem performar. O ponto é, aqui, o preço de veículos, né, usados, subiram fortemente. Por quê? Porque não tem novo, né? E o novo subiu, os componentes dolarizados subiram, muitas fábricas paradas em função de Covid, então, por determinação legal, muitas vezes são obrigadas a parar. Por atraso de algum componente, né? Então pensa que a quantidade de componentes que vai no carro hoje é gigantesca. Você trava um, né? Se falta um, você não consegue montar. Então existe uma escassez de oferta no mercado. Essa reabertura deve ajudar fortemente esses ativos, né? Tomar cuidado que existem algumas diferenças, né? Exposição aqui, lá fora, Europa, Estados Unidos, partes diferentes, caminhões, ônibus. Mas, no geral, a gente deve ter uma performance boa. Outra classe de ativos que eu gosto bastante, né, de ações são os bancos. Os bancos estão extremamente descontados, né? Eu já falei algumas vezes aqui. Itaú, Bradesco, quando a gente olha, está falando aí de ativo sendo negociado a 8 vezes lucro, abaixo da média histórica, né? Então, não é um ativo que depende de geração de valor futuro, não, ele gera valor. A gente tem uma melhora do lado do crescimento do crédito, além de a volta do pagamento de dividendos, entre outros pontos aqui que eu já apresentei várias vezes no canal, né? Gosto bastante dos bancos, tá? Então, de forma geral, shoppings, construção civil, autopartes, bancos, são ativos que ainda ficaram para trás e não andaram. Além disso, varejo físico.
Então, se a gente pensar, né, o curto prazo impactou essas empresas, né? As lojas ficaram fechadas. Obviamente, teve um impacto forte, receita, lucro. Entretanto, isso não vai durar para sempre. E a precificação, né, o que está no preço, é algo exagerado. Então, com a reabertura, existe aqui um movimento, com certeza, aqui de voltar, de ter essa volta. Lógico que tem que olhar ativo a ativo, tá, gente? Então, exposições, tem coisas micro, mas de forma geral, setorial, a gente vai ver essa volta, tá? Bom, e por último, tá, pessoal? E aqui eu vou trazer uma classe de ações que tem bem mais risco. Eu estou falando das aéreas e das empresas atreladas aqui ao setor de turismo. Então, essas sofreram muito. Quando a gente fala de aéreas, né, é um business que é intensivo de capital, uma margem extremamente baixa, tem flutuação de câmbio, de petróleo. Então, aqui existem outros riscos, né? Eu falei ao longo da crise como um todo, que são empresas que, não necessariamente as nossas, mas tem risco de quebra, né? A gente viu Latam, Lufthansa, entre outras empresas aí pedindo auxílio. Então, existe risco sim. Eu, particularmente, tenho minha política de investimento, de recomendação. Eu não entro nesse setor, tá? Por questões aqui de uma visão. Entretanto, essas ações aqui já têm demonstrado, né, uma forte volta e devem ter mais ainda, tá? Junto com essa reabertura, com esse restabelecimento da normalidade no Brasil, que deve acontecer nos próximos meses, deve andar, mas aí é para um tipo de investidor que gosta de tomar muito risco, entende que existe risco ali. Logicamente, com risco sempre tem a possibilidade de upside, tá? Então aqui uma pimentinha aí para quem gosta de ter uma diversificação e ter aquela ação que pode subir um pouquinho mais, mas lembrando, cuidado e cautela, tá, pessoal?